Olá, eu sou Lucélia Souza, consultora organizacional e desenvolvimento humano, especialista em gestão de pessoas e gestão empresarial. Eu estou muito feliz e é um grande prazer ter sido convidada e fazer parte do X to the Future, esse evento que já está consolidado no modelo presencial e agora 2020 está ocorrendo de maneira online. E é também uma satisfação enorme tá? Entre esses grandes speakers, esses palestrantes de renome no mercado. Nos próximos dias, eu vou estar conduzindo uma videoaula que tem como tema Liderança Humanizada em Foco. Pois bem, liderança humanizada é um tema que volta e meia está nas capas de revista, que sempre gera debate, que gera inúmeras, discussões, e as pessoas muitas vezes ficam só no campo das ideias, mas é preciso pensá-la de forma a agir, de colocá-la em prática. Seus conceitos parecem simples, né, mas são extremamente desafiantes no momento de colocar em prática. E o porquê que é tão difícil? Porque a gente está acostumado um modus operandi arcaico e completamente difuso dos novos tempos. E quando eu falo novos tempos, há toda essa movimentação que já estava ocorrendo e agora com a pandemia, né, nos força a repensar estrategicamente as ações e também a forma como lidamos com as pessoas. As pessoas agora encontram-se muito mais fragilizadas e mais do que nunca a liderança humanizada se faz necessário ocorrer. Então, nessa perspectiva, a gente tem que pontuar duas situações. Primeiro, liderança humanizada pede mudança de hábitos, só que para isso ocorrer demora tempo. As pessoas precisam compreender, para depois colocar isso em prática. E também, né, tem como fundamento a valorização das pessoas. Então, quando eu falo valorização das pessoas, a gente não está falando em paternalismo. Eu estou falando em entender que o ser humano precisa ser valorizado, precisa ocorrer uma valoração das pessoas, mas, obviamente, com responsabilidade. Né? E é importante também frisar que para ocorrer a liderança humanizada, a gente precisa incorporar isso à cultura organizacional. Não tem como ocorrer líderes, né, que os líderes ajam de forma humana se a cultura organizacional, se a gestão não está voltada para isso. Então, pensando nessa possibilidade, a gente tem uma fórmula, digamos assim, como eu chamo, que é baseada em pessoas, propósito e performance. Né? Essa trinca forma um alinhamento. E nesse alinhamento é que a gente vai ter base para trabalhar a humanização. Né? A gente precisa trabalhar primeiro que a empresa entenda isso, que ela seja o fomento para isso, para depois que os líderes, né, ajam de acordo. E quando os líderes, a empresa age de acordo, né, com isso e as lideranças, a gente tem aí respostas bem significativas. O LinkedIn, por exemplo, no início do ano, em parceria com a Censuswide, ele entrevistou 14 países, pessoas de 18 a 65 anos, sobre o que faz de fato elas terem engajamento, elas desejarem estar naquelas organizações. A maioria das respostas foi que empresas, né, ambientes que fazem com que as pessoas tenham relações pessoais, relações de amizades, que tenham um clima de compartilhamento de ideias e que também nesses ambientes as lideranças, né, elas têm um olhar mais solidário, mais humanizado para com essas pessoas. Então, vejam bem, liderar não significa mais comandar. Liderar é estar à frente das pessoas, mas isso não pode ser analisado de forma batida. O gerente, gerenciar, não é a parte mecânica. Gerenciar é uma arte e toda arte é passível de aprendizado. Então a gente precisa olhar para a liderança
como uma forma de nos capacitar cada vez mais, abrir a nossa possibilidade de aprender com isso, né? O líder precisa ver além dos resultados. E aí a gente tem uma outra matriz que é a empresa consciente e o líder no centro dela. E aí eu vou falar um pouquinho depois na aula para vocês sobre a questão do propósito maior, da orientação para o todo, né? Para todos os stakeholders, para todas as pessoas que envolvem, né, a empresa, que estão consolidadas com o cenário da empresa, o posicionamento do líder em si, né, como exemplo, e a questão da cultura, o peso que a cultura tem disso. Então, quando há essa junção, a gente consegue ter resultados aquém do esperado. E, obviamente, tudo é uma questão de mudança de mindset. Lembra que eu falei lá no início do vídeo, né? Então, eu preciso mudar a forma de pensar. Trarei exemplos de empresas, tanto do cenário nacional quanto internacional, que fizeram essa mudança, que fizeram essa quebra de paradigmas e conseguiram institucionalizar práticas que realmente dão certo. Claro, não há receita de bolo, para cada empresa é uma situação, mas veja, por exemplo, a questão da diversidade. A gente tem batido muito nessa tecla de diversidade, de trazer diversidade para as empresas, mas se a gente olhar para um outro prisma, todos nós somos diversos, nenhuma pessoa é igual a outra. Então, e se nós olhássemos para cada pessoa pensando nessa singularidade? Porque olha a riqueza que é quando a gente tem pessoas diversas trabalhando juntas, né? Trazendo, né, ideias, performances, né, possibilidades inúmeras. Então, isso é diversidade também. Então, a gente precisa pensar sobre esse prisma, né? E outra questão importante, quando a gente fala em mudança de mindset, é a simplicidade. Eu costumo brincar que não é preciso mais reinventar a roda já foi inventada há bastante tempo. Então, assim, mas a gente pode melhorar a roda, né? E muita gente já vem fazendo isso, só que outros tentam criar uma roda. Não há necessidade. Que tal a gente aprimorar? E quando eu estou trazendo a metáfora da roda, mas pode ser qualquer situação, né? Olhemos para os problemas, para as pessoas que a gente tem ali, aquelas equipes, de que forma a gente pode tentar melhorar, né, a interação daquelas pessoas, o desenvolvimento daquelas pessoas. Então a gente precisa fazer também a transição de mindset dessas pessoas, né? E uma coisa muito importante que está batendo forte agora é a questão da comunicação. A gente precisa pensar que comunicação instantânea ela não é sinônimo de eficácia, né? Isso é uma premissa dentro da humanização que a gente precisa ter um olhar mais atento. E, obviamente, a colaboração é algo que está muito linkado com a liderança humanizada. Não tem como desvincular isso. Então, quando eu penso em colaboração, o que impulsiona o líder humano, né? Principalmente a questão do protagonismo, né? E a forma de encantar essas pessoas, encantar esses clientes, né? Os clientes internos. Primeiro a gente olha para as pessoas que trabalham conosco, para depois a gente conseguir angariar clientes lá fora. Bom, de uma maneira muito breve, muito sucinta, esses são alguns pontos e obviamente que tem muito mais nessa videoaula que ocorrerá nos próximos dias, né? Aprofundando muito esse conhecimento, né? Esse tema de liderança humanizada. E lembre-se, liderança humanizada é integrar pessoas, é fazer com que as pessoas se sintam parte de um todo. E, bom, é um tema riquíssimo, eu sou apaixonada por esse tema e eu espero que você consiga se inscrever, que possa se inscrever, é totalmente gratuito, não perca, viu? Até uma próxima, um abraço, tchau, tchau.